Ella packed her suitcase and drove off in the brand new car about her. Assim não dá, né? Semana passada eu recebi um questionamento de uma inscrita lá no meu Instagram. Inscrita não, né? Seguidora, né? Dá um desconto que o titio é old school, né? O titio. Eu recebi o questionamento de uma seguidora lá no Instagram falando que uma perna dela é maior que a outra. E eu vi a real necessidade de falar para vocês aqui no meu canal, no YouTube, como que vocês podem fazer para corrigir isso, caso vocês tenham. E caso vocês ainda não tenham, como que vocês podem fazer para poder rebater que não chegue a esse ponto, tá bom? Até porque, gente, olha só, eu sei que vocês recebem também de muitos professores de vocês a seguinte orientação: é normal isso acontecer. E realmente é normal, um lado nosso não é igual ao outro. Esse jargão é antigo, né? Mas é real. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou falar para você, prometo, como que você pode fazer com exemplo prático para rebater isso aí, para evitar que chegue nesse ponto, tá bom? Acompanha o vídeo. Eu sou o Felipe Cowboy, tudo bom? Se você ainda não é inscrita, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de vídeos semelhantes a esse. Saiba que nesse canal aqui eu falo muito sobre treino, um pouquinho sobre alimentação e um pouquinho sobre suplementação. Até porque tudo está interligado. Vamos ao que interessa. Você está treinando há alguns meses e você, de repente, se depara com o seguinte questionamento. Caramba, eu estava muito satisfeita com a minha perna. Eu estava muito satisfeita com o meu glúteo. Mas eu estou notando de um tempo para cá que o meu glúteo, ele tá começando a ficar diferente um do outro. Uma perna tá ficando maior do que a outra. Meu Deus do céu, eu vou parar de fazer academia. Chega, cancela minha academia. Negativo. Não precisa se preocupar. Eu tenho a solução e tá nesse vídeo. Você pegou a fita métrica, mediu, viu que tá diferente, bateu aquele desânimo, né? Eu sei como é que é isso. Todo mundo já passou por isso. Você não está lesionado e você não está com problema de saúde. Isso é muito comum de acontecer com todas as pessoas. Entenda o seguinte, para eu começar as explicações, você tem que entender o porquê que isso acontece. Preste bastante atenção. Geralmente nas academias, quando a gente está fazendo o nosso exercício, é comum que um exercício, que um aparelho, é comum que um aparelho esteja um pouco empenado. É comum que a gente fazendo em uma barra, por exemplo, um exercício, a barra esteja com uma anilha mais pesada do que a outra, se não for padronizada do estilo olímpico. É normal isso acontecer, gente, é normal. E é normal também numa barra tendo duas anilhas, uma olímpica e a outra olímpica também, da mesma fabricação, comum demais que o nosso lado dominante, no meu caso é esse aqui, dominante se sobressaia mais do que o outro lado que não é dominante. Então a gente sempre vai ter um lado que puxa mais que o outro. Naturalmente, nós somos assimétricos, isso é normal. Você tem que entender o seguinte, até 5 centímetros é considerado normalidade, tá bom? Acima de 5 centímetros, a gente já começa a investigar o que está acontecendo. De repente, o aparelho que você está fazendo é um aparelho que está empenado. Pode acontecer. Por exemplo, acontece muito de cadeira extensora, você está fazendo ela e ela ter um lado maior que o outro, sendo que a haste de apoio dela é só de um lado. É normal em cadeiras extensoras desse jeito. Uma haste de um lado, o outro fica livre. Você entra com ela e passa a perna por aqui, por exemplo, para você poder estender, né? Então, um lado vai fazer mais força em proporção do que o outro. Diferente de cadeiras extensoras que tem, por exemplo, o apoio central e a barra onde você bota o pé, ela tem um apoio central, um pé vem desse lado e o outro pé vem desse lado. Nossa, que explicação tosca, né? Isso daí é uma coisa que acontece com o longo do tempo. Não é uma coisa que vai acontecer de uma semana para outra. Se você já treina nessa academia por meses, é normal que isso aconteça, tá bom? Alivia o estresse da mente. Felipe, mas olha só, eu já ouvi de vários professores falando que isso daí é normal, tudo bem, mas eu tô incomodada, tá? Eu acho que isso não vai dar certo. E como é que eu vou fazer pra resolver isso aí? Para de ficar enrolando, cara. Pô, segue o vídeo logo. Não esquenta a cabeça, presta atenção. Vou falar pra você em exemplos práticos aqui. Vamos trazer pra sua realidade. Exercícios em peso livre são legais? São. Exercícios em máquina são legais? São. Como que a gente pode mesclar os dois para você conseguir ter o melhor resultado? Simétrico, ou seja, um lado equilibrado com o outro, possível. Em primeiro lugar, vamos falar de peso livre? Tudo bem. Peso livre. O que consiste peso livre, Felipe? Peso livre, a gente tem agachamento, a gente tem levantamento terra,
a gente tem remada curvada, a gente tem aquele exercíciozinho de braço que você odeia, que é a rosca direta, a gente tem o que vocês chamam, que eu detesto chamar assim, a fundo. Eu aprendi esse exercício como agachamento unilateral, mas eu sou jurássico, então não conta. Então você tem a fundo, você tem agachamento búlgaro, você tem elevação pélvica com a barra aqui, que eu sei que você gosta. A gente tem exercícios para braço, remada curvada, elevação lateral, a gente tem elevação frontal, a gente tem o bíceps, que eu sei que, nossa, você adora, para não dizer o contrário. Eu tenho certeza que essa menina não gosta. Todo exercício que não necessita da utilização em máquina é um exercício com peso livre. Os exercícios feitos em peso livre são exercícios onde, geralmente, dependendo se eles são multiarticulares, que envolvem mais de uma articulação por movimento, eles têm uma atuação de cadeia muscular maior e fibras motoras muito mais trabalhadas do que em pesos com máquina. O que isso quer dizer, Felipe? Quer dizer o seguinte, são exercícios que naturalmente, por naturalidade, eles são mais intensos do que em máquina, porque você requer não só força, mas você requer força, você tem que ter equilíbrio para manter, você precisa ter coordenação motora na grande maioria, principalmente se for multiarticular. E por que você precisa disso tudo? Você precisa disso tudo porque um exercício, quando você faz com peso livre, por exemplo, um agachamento com barra nas costas, você corre o risco de cair para frente, para trás ou para os lados. Isso requer uma musculatura muito extensa para estabilizar o seu tronco e a perna trabalhar como se deve. Não é uma máquina onde você está apoiada e você faz força só para cima e segura a velocidade para baixo. Viu a diferença? Sem contar que a sua força, o ganho de força em exercícios com peso livre, ele é muito maior por conta de todas essas características que eu te falei. Para dominar um peso livre, você precisa ter todos esses atributos que eu te falei. Os exercícios feitos em máquina, eles trabalham a mesma musculatura-alvo do que os pesos livres. Beleza, mas você tem que assentar o seguinte: o exercício em aparelhos, ele não tem a atuação de cadeias musculares extensas como no peso livre. Tudo bem, você já entendeu isso, mas você tem que entender o seguinte: qual é o benefício dele? Ele pode fazer com que você trabalhe detalhes musculares em angulações específicas com uma intensidade específica, porque você está relaxando a musculatura que estaria estabilizando o movimento em comparação com o peso livre. Isso permite que você trabalhe especificamente uma angulação para um determinado fim. Um exemplo clássico disso é o exercício do glúteo feito na máquina. Ele permite que você trabalhe uma angulação específica do glúteo. E aí é que vem o trabalho do detalhe muscular individual para que você torne a simetria do seu corpo melhor. Felipe, então você falou aqui que os dois eles são bons e eles são ruins, então tem que trabalhar os dois? Exatamente isso. A gente não pode ser fanático de falar que você tem que trabalhar só um ou só outro. Quando a gente fala de estética, principalmente hipertrofia muscular, que é o que eu gosto de trabalhar, a gente precisa trabalhar detalhes. A gente tem que trabalhar como se a gente fosse um artesão. Então você tem que olhar para o seu treino como um modelador do seu corpo. Você trabalhando a força, a estabilização e a cadeia extensa muscular para ganhos brutos de volume muscular com o exercício de peso livre, você está trabalhando o músculo como um todo. Quando você vai para o peso em máquina, você começa a trabalhar o detalhezinho que você quer. Olha você trabalhando uma perna individualmente da outra. Olha a questão aí do início do vídeo, hein? Agora, presta bem atenção no que eu vou falar para você aqui. Você precisa saber a hora certa de trabalhar um e trabalhar o outro. Não adianta nada você chegar na academia e fazer aleatoriamente um e o outro. Todo e qualquer tipo de exercício que você vai fazer na academia, antes que você comece a fazê-los, você precisa pensar na sua cabecinha. Espera aí, por que eu estou fazendo isso? Se você tiver essa resposta na sua cabeça de por que você está executando aquele exercício e não simplesmente você virar e falar que é porque você gosta, ter um fundamento, você vai treinar de forma racional e você vai esperar um resultado específico. Você tá perdida com o teu treino? Não precisa ficar perdida. Me chama no Instagram, no direct. Instagram eu vou botar aqui embaixo.
eu vou explicar para você como é que funciona a minha consultoria online. Na minha consultoria online, eu pego na sua mão, literalmente, tem alunas do Brasil inteiro e, inclusive, lá do exterior, que eu faço acompanhamento. Dentro da minha consultoria online, eu programo seu treino semana por semana e garanto que você consiga ter resultados no longo das semanas. Eu não penso em treino por treino, mas eu programo de semana por semana, visando um resultado estético a médio e longo prazo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de vídeos semelhantes a esse aqui e muito obrigado por assistir até o final. Vou ficando por aqui, um forte abraço, os